avó ganhou muito dinheiro com essa sobremesa. Sim, hoje ela tem 95 anos e ela conta que fazia muito dessa sobremesa para vender e era sucesso total. Mas se você quiser fazer para a família também, aproveite a receita. Então fique com a gente até o final, acompanhe todo o passo a passo porque esse vídeo está simplesmente sensacional. Para essa receita vamos usar uma caixa de leite condensado, que são 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas, 500 ml de leite integral, uma colher de sopa de amido de milho, que são 15 gramas, e uma gema peneirada. Aqui minha gema quebrou, mas é uma gema. E aqui eu estou fazendo uma releitura da sobremesa dela, porque a sobremesa dela não vai leite condensado e açúcar, na época ela não tinha leite condensado. A gema, ela é um espessante, então ela vai ajudar muito na cremosidade do recheio. Não precisa ficar com medo de colocar a gema, porque não vai ficar com cheiro de ovo, tá? Rebeca, se eu quiser fazer sem a gema, eu posso? Pode, só que com a gema fica mais cremoso e mais gostoso. Vou misturar muito bem esses ingredientes. Agora eu vou ligar o meu fogão em fogo médio e vou mexer aqui sem parar. Não posso parar de mexer porque tem um amido, senão vai empelotar, vai criar gruminhos. Então, eu mexo sem parar até chegar no ponto. Olha só, começou a ferver o nosso creme. Nós vamos continuar mexendo por 3 minutos até cozinhar completamente o amido. Então, não para de mexer, continua mexendo. Daqui 3 minutos a gente desliga e parte para o próximo passo. Passados 3 minutos, vamos desligar aqui o nosso fogo. E olha só esse creme que lindo! Fica parecendo com um mingau de maisena mesmo. E perceba que a gente mexeu todo momento, então não ficou nenhum gruminho. Ficou um creme super liso e super lindo. Agora vamos colocar o creme em uma travessa. Cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela película grossa indesejada. E vamos reservar. Agora vamos fazer nossas bananas caramelizadas. Para isso eu tenho aqui 3 bananas nanicas ou bananas caturras. Eu vou aqui descascar essas bananas e vou cortar em rodelas com a espessura de aproximadamente meio dedo. Bananas picadas, eu acabei picando 4 ao todo, então aqui me rendeu 450 gramas de bananas picadas. Agora vamos partir para o nosso caramelo. Para a calda de açúcar nós vamos usar 2 xícaras de açúcar, mas eu gosto de colocando aos poucos. Então eu vou colocar aqui um pouco de açúcar e eu espero esse açúcar derreter. Quando esse açúcar derrete eu vou colocar mais um pouquinho, porque assim eu acho mais fácil e evita de dar gruminhos. Pode ser o açúcar refinado ou cristal, tá? Então, aqui coloquei o açúcar na minha panela, vou ligar o fogo, temperatura média, então fogo médio. Eu vou aqui esperar um pouquinho para esse açúcar derreter. Como eu disse, pode ser o cristal ou refinado, aqui estou usando o refinado, mas pode ser o cristal também. Olha só, começou a derreter o nosso açúcar, não mexi até agora, então agora eu vou mexer um pouquinho para dissolver o que já está aqui. E agora eu vou colocando mais um pouco, porque esse açúcar que já dissolveu com a panela que está quente, vai ajudar a dissolver o outro mais rápido. Então, aqui eu vou colocando mais um pouquinho, mexo para agregar, faça isso em fogo médio, tá? Aqui já dissolveu novamente, eu vou fazendo isso agora até terminar todo o processo. Então, vou colocando aos poucos, mexendo para dissolver. Quando dissolver, eu coloco mais. Nosso açúcar já dissolveu, está nesse tom lindo aqui, que é um tom mais de mel. E agora a gente vai acrescentar água. Nesse momento, a gente tem que ter bastante cuidado, você pode abaixar o fogo para você não se queimar. Acrescente a água aos poucos. Vai mexendo com cuidado para não se queimar. Já acrescentei aqui 1 xícara de água. E agora aqui eu vou mexendo delicadamente. Vai parecer que deu tudo errado, que desandou, mas é normal mesmo. Depois o açúcar vai novamente derreter e a nossa calda vai ficar linda. Nosso açúcar já derreteu, eu continuo esperando ferver, não preciso mexer mais e vou esperar ferver até a calda engrossar um pouquinho e ficar na consistência de mel. Assim que chegar na consistência, eu mostro. Pode mexer de vez em quando. A nossa calda de açúcar já está no ponto. Assim que a gente colocou a água e começou a ferver, as bolhas eram bem grandes. Agora percebam que as bolhas estão menores. Ferveu por aproximadamente 10 minutos. E chegou a hora de colocar as nossas bananas. Então aqui eu vou despejar nossas bananas com cuidado. E vou dar uma leve misturada.
Não mexo mais para não desmanchar minhas bananas. Então aqui eu espero uns 3 minutinhos e vou desligar. Passaram uns 3 minutos, eu vou desligar aqui agora e o cheiro está incrível de banana, gente. Muito, muito bom. Olha aqui como as bananas ficam carameladas, mas não desmancham, porque eu não mexi. Então só deixar fervendo, lembrando que todo esse processo a gente fez em fogo médio, tá? Então, não mexi, só deixei aqui. Rebeca, eu não quero com tanta calda de açúcar assim, eu quero com mais banana. O que eu faço? Você pode reduzir a quantidade da receita de calda de açúcar pela metade, tá? Então, se você reduzir pela metade, você vai ter as bananas mais aparentes e menos calda de açúcar. Olha que lindo. Agora, a gente espera esfriar pra gente fazer a montagem do nosso doce. Minha avó teve 20 filhos, morreram 8 ainda bebês, ficaram 12 e ela sempre fazia quitandas, pães, doces e sobremesa para vender e ajudar o meu avô na criação de seus filhos e sempre ter um dinheiro em casa. Então, se você quer aprender receitas para fazer a partir da sua casa e ganhar dinheiro com isso, nós temos vários vídeos aqui no canal que podem te ajudar e temos cursos também exclusivos para você poder aprender a ganhar dinheiro a partir da sua casa. Já esfriou nossas bananas com a calda. Então aqui, olha, a textura da calda como que fica. Que grossinha, tá vendo? Parecendo calda de pudim mesmo. E olha que linda a banana, gente. É importante que você escolha uma banana que não esteja tão madura, porque senão se ela estiver muito madura, ela pode derreter na hora de você fazer o processo da fervura de cozinhar a banana. Nosso creme também está em temperatura ambiente e eu vou te mostrar a textura dele. Olha só, fica bem textura de mingau mesmo, tá? Essa é a textura dele. Lembrando que quando for pra geladeira vai endurecer um pouco mais. Agora eu tenho aqui um copo bolha. Ele tem a capacidade para 150 ml. Ele é pequeno. Eu vou fazer a montagem nesse copo, mas você pode escolher o tamanho do copo que você quer usar. Ou se você até mesmo quer fazer para sua família e montar em uma travessa, por exemplo, em um bowl, fique à vontade. A receita é a mesma, o lugar onde você vai montar fica a sua escolha. Eu começo colocando o nosso creme. Peguei uma concha para facilitar. Em seguida eu venho colocando as bananas. Se quiser pode colocar um pouquinho da calda. Coloco mais creme por cima. E finalizo com um pouco de calda. Minha avó vendia assim, só que a única diferença é que ao invés de ser um copo bolha descartável como a gente tem hoje, ela vendia no copo americano. E finalizo colocando a tampa. Se você preferir fazer a montagem desse jeito, nem precisa ser esse copo bolha, com essa tampa aqui em formato bolha. Pode ser um outro copo com a tampa reta, mas vou te mostrar mais uma opção de montagem caso você queira fazer. A outra opção é você fazer a montagem do mesmo jeito, uma camada de creme, uma de banana, outra de creme e finalizar com o chantilly. Eu tenho aqui o bico M da Wilton, tenho aqui o chantilly. Coloco o chantilly e finalizo com um biscoito maltado e um pouquinho de calda aqui para dar um charme. Olha que delícia isso aqui. Sobremesa gelada e agora eu vou mostrar para vocês a textura disso aqui. Olha só que delícia. A cremosidade com a banana junto, olha só. Que delícia. E o creme fica mais consistente após gelado, como eu falei com vocês. Renderam 7 unidades no total. E se você quiser um nome para vender essa sobremesa, pode chamar de manjar de banana, que vai ser sucesso total. Então essa é a receita de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.